Você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Graça é quando Deus dá aquilo que você não merece. E misericórdia é quando Deus não dá o que você merece. Um grande exemplo disso está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ali, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor." Salário é aquilo que alguém merece. O trabalhador, por exemplo, tem o direito de receber o seu salário. Então o salário do pecado é a morte. E todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós merecemos a morte, a condenação. Mas pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. E o versículo ainda diz: "Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor." Então, repetindo, graça é Deus dando o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não dando o que eu mereço. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo alusivo às lições bíblicas adultos da CPAD do terceiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando e já chegamos à segunda lição a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. A primeira lição foi sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja. Agora, na lição de hoje, tudo girará em torno, claro, das sutilezas, ou seja, da maneira sutil, da maneira sorrateira, como o inimigo tem agido, porque o inimigo, como nós falamos na primeira lição, ele não vai aparecer como a mitologia o pinta, com chifre, rabo, tridente à mão, cuspindo fogo pela boca. Não, ele vai aparecer de maneira disfarçada, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, quando Jesus fala sobre os falsos profetas. A versão atualizada diz claramente que os falsos profetas vêm disfarçados de ovelhas. Então, a lição de hoje, a lição número 2, também gira em torno dessa maneira sutil, das sutilezas de Satanás. E a lição de número 2 é a sutileza da banalização da graça. A verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Essa verdade prática resume toda a lição, que se baseia no texto bíblico ou na perícope bíblica de Efésios 2, 4 a 10, cujo texto áureo extraído dessa perícope está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz assim: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." Portanto, nós somos salvos pela graça. E esse texto bíblico é maravilhoso, porque ele diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas uma vez salvos, nós devemos andar em boas obras, pois se você continuar a leitura, como está aí na lição, Efésios 2, a partir do versículo 8, e se você estender a leitura até o 10, você vai ver que Paulo disse: "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." Muito bem, eu gosto sempre de incentivar os irmãos a ler a lição, a estudar a lição, a ler cada ponto da lição. Eles não estão aí por acaso. Veja a introdução, por exemplo. Quem não lê a introdução e vai direto para o primeiro tópico, pode ter dificuldade de compreender o assunto. Porque a introdução funciona como, por exemplo, prólogo de alguns livros da Bíblia. Você já viu que alguns livros da Bíblia, se você não ler o prólogo, você não vai entender? Por quê? Porque o prólogo é onde se antecipa o que vai ser abordado ao longo de um determinado livro, de uma determinada epístola, não é? E aqui na lição também não é diferente. A introdução mostra-nos o quê? O que será tratado. E o que será tratado nesta lição? Será tratado o assunto da banalização da graça,
que gira em torno, claro, das chamadas doutrinas da graça, ou doutrinas ligadas à salvação. São pelo menos 20 doutrinas. Se você tem a obra Teologia Sistemática Pentecostal, cujo editor-geral é o mestre Antônio Gilberto, e ali, por graça de Deus, eu também escrevi uma unidade, que é a unidade de escatologia. Mas se você ler ali nessa obra o capítulo que o mestre Antônio Gilberto escreveu sobre a soteriologia, você vai ver que ele apresenta ali pelo menos 20 doutrinas da graça, ou doutrinas soteriológicas. Como, por exemplo, apresentando aqui em pares, né? Porque é importante, às vezes, você comparar uma doutrina com outra, porque há pessoas que confundem doutrinas. Por exemplo, há pessoas que confundem a doutrina da expiação com a redenção. São duas coisas completamente diferentes. Fé e arrependimento, presciência e eleição, predestinação e livre-arbítrio, a doutrina da segurança da salvação. Nós vamos falar alguma coisa sobre essas doutrinas nesta videoaula. Justificação e regeneração e assim por diante. Mas, claro que a doutrina principal, quando se fala das doutrinas da graça ou as doutrinas soteriológicas, é a doutrina da graça propriamente dita, né? Que, de acordo com a lição de hoje, o autor da lição deixa claro que ela tem sido banalizada, ela tem sido mal compreendida, desvirtuada e até mesmo barateada. Então, tudo isso já é antecipado na introdução, no prólogo desta lição. Agora, antes de entrarmos propriamente nos tópicos dessa lição, é importante aqui logo de imediato dar uma definição da chamada doutrina da graça. O que é a graça nesse sentido, né, ligada às doutrinas da nossa salvação, da nossa preciosa salvação? É a chamada graça salvífica. Claro que a graça de Deus é uma só, porque estamos falando aí de um atributo de Deus, né? Deus é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, um Deus piedoso, enfim, um Deus amoroso, todo amoroso. E ele, como Deus gracioso, amoroso que é, ele compartilha a sua graça. E essa graça se mostra salvífica. Claro que os nossos irmãos de outras tradições até utilizam o termo graça comum, né, para falar de uma graça que está disponível a todos. E isso não deixa de ser uma verdade, porque a Bíblia diz que Deus faz com que o sol nasça, né, e brilhe sobre os maus e bons. Deus tem dado da sua graça nesse sentido geral, comum, por assim dizer, a todos. Mas o assunto da lição de hoje é o assunto, claro, ligado à salvação, a graça salvífica, que é um aspecto diferente da graça de Deus, um aspecto específico, né? Quando Deus, na verdade, quer salvar o pecador e ele tem a iniciativa de fazer isso. É para nós que temos uma tradição armínio-wesleyana, nós pentecostais, aquilo que chamamos em teologia de graça, mais precisamente em soteriologia, né? De graça preveniente, aquela graça que vem antes para capacitar o pecador. A própria Bíblia diz, e foi o Senhor Jesus quem falou, que quando o Espírito Santo viesse, e ele já veio, né? Viesse para habitar entre nós, porque ele nunca deixou de estar onipresente, ele nunca deixou de ser onipresente, ele sempre esteve em todos os lugares, mas no dia de Pentecostes ele veio para habitar na igreja. Jesus disse, ele estará convosco, mas estará também em vós. Então Jesus disse, quando ele vier, João capítulo 16, versículos 8 a 11, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então note que o Espírito Santo ele veio para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então é uma graça capacitadora, é uma graça que vem sobre o pecador para que ele, claro, possa fazer uma escolha correta. Porque devido aos efeitos deletérios do pecado, por mais que tenhamos
ainda a livre escolha, né? O livre-arbítrio pelo qual nós possamos fazer escolhas, só vamos conseguir fazer boas escolhas no que tange a salvação, claro, com a ajuda, com a iluminação do Espírito Santo, com esta graça que se mostra preveniente, que vem antes para nos capacitar. Muito bem, então, repetindo o que eu já falei a priori, em síntese, graça não deve ser confundida com misericórdia. Graça é quando Deus dá o que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. Veja que a Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus, ou seja, Deus não nos dá o que merecemos graças à sua misericórdia. Primeiro tópico, compreendendo a graça. Eu já adiantei aqui boa parte desse assunto, mas só para seguir aqui o roteiro. Primeiro ponto, a graça é divina. Em outras palavras, a iniciativa para a salvação, a iniciativa para salvar o pecador é de Deus, não é? Não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus, não é? Como diz aquela conhecida canção que diz que Zaqueu chamou a atenção de Jesus e tal. Não, Zaqueu subiu numa árvore, claro, para ver Jesus, mas não foi ele que chamou a atenção de Jesus. A iniciativa é sempre de Deus para a salvação. Foi Jesus que olhou para Zaqueu e disse para ele: desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. A iniciativa para salvar o pecador é sempre de Deus. A graça é de Deus, a graça é divina. A graça é preveniente, ela vem antes. Mas a graça não é irresistível. Existe um grupo de teólogos de outra tradição que também defende essa ideia de que a graça é irresistível, quando o Espírito Santo convence, não tem jeito de rejeitar, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Claro, a pessoa é capacitada pela graça e ela toma a decisão, é ela que escolhe. A Bíblia, de ponta a ponta, né, de Gênesis a Apocalipse, mostra que é o ser humano que escolhe. Não é que ele é salvo pelas obras, né? A salvação é inteiramente, é 100% pela graça. Mas para recebê-la, o ser humano tem que fazer a sua parte. Ele tem que crer e se arrepender. Ele tem que decidir. Por isso que lá em Deuteronômio nós já lemos, a palavra de Deus diz lá no capítulo 30, Moisés falando ao povo disse: eis que os céus e a terra tomo como testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá um conselho por meio de Moisés: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E assim é ao longo de toda a Bíblia, até chegar em Apocalipse. Porque quando você chega em Apocalipse, aliás, se formos já para o último capítulo de Apocalipse, continua o mesmo critério, continua a mesma condição para a salvação. Porque ali a Bíblia diz, no último capítulo de Apocalipse: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Agora note: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. É para quem quiser. Então Deus, claro, Ele nos fez seres que podem escolher, seres livres, seres morais. Deus não fez seres autômatos, em que pese o fato de a graça salvadora, a graça que se ha manifestado, a graça preveniente, vir sobre o pecador, né, no momento que a palavra é pregada, é claro, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé que nós chamamos de fé salvífica, que na verdade é a fé que a pessoa exerce no momento em que ela é alcançada pela graça de Deus. Essa fé, na verdade, é da parte do pecador, é ele que escolhe, é ele que toma uma decisão. Muito bem, então a graça é divina, porque a salvação tem iniciativa em Deus. É Deus que quer salvar o pecador. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O segundo ponto, a graça é imerecida. Em outras palavras, a graça é imerecida porque não há um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se havia um que fosse justo, mas Deus, usando aqui uma força de expressão, Deus ficou decepcionado porque não havia um justo sequer. Todos pecaram, diz Romanos 3, e destituídos estão da glória de Deus.
O salmista também disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E Salomão também afirmou, ou perguntou, não é? Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode dizer isso, porque todos são pecadores. Como diz o autor da lição, o pecador tem uma grande dívida e não tem como pagar. Por isso que a salvação é 100% pela graça, porque não podemos ser salvos por meio de obras. Nenhuma obra, ninguém pode se justificar e dizer eu faço bem, eu sou bom e tal. Não, né? É pela graça de Deus que nós somos salvos. Falando nisso, vamos então para o segundo tópico, que é a graça no contexto bíblico. Primeiro ponto, a necessidade da graça. O ser humano tem a necessidade de ser salvo pela graça porque ele é caído. Ocorreu a queda, né? Queda com Q maiúsculo. Quando você ler nos livros teológicos, queda com Q maiúsculo, você sabe que é uma referência à queda de Adão e Eva. A chamada, quando aconteceu a chamada, ali entrou o pecado no mundo e houve a chamada depravação total, que tanto nós como nossos irmãos calvinistas também creem que houve uma depravação total, só que há uma diferença, não é? Porque a depravação total para nós, ela é mais extensiva do que intensiva. Em que sentido? O pecado passou a todos os homens, mas Deus preservou no ser humano, ali, embora atingida pelos efeitos deletérios do pecado, a imagem de Deus, o chamado imago Dei, ainda está preservado no ser humano. Agora, é importante observar que na nossa soteriologia assembleiana, nas nossas doutrinas da graça, por assim dizer, nas doutrinas soteriológicas, nós temos 5 pilares, que são conhecidos como 5 pilares da soteriologia arminiana ou armínio-wesleyana, que na verdade são 5 pontos que respondem a 5 outros pontos dos nossos irmãos calvinistas. Os nossos irmãos calvinistas têm lá a chamada tulip, né? Tulipa em português, tulip em inglês, que na verdade é um acrônimo, né? Cada letra de tulip corresponde a um ponto doutrinário que é um pilar do calvinismo no que tange a soteriologia. Em resposta a esses 5 pilares, os arminianos também criaram 5 pontos, que são expressos mediante também um acrônimo, que é FACTS em inglês, 5 letras também, e cada uma dessas 5 letras representa em inglês, e podemos traduzir para o português, claro, 5 pontos fundamentais da nossa soteriologia armínio-wesleyana, que também no nosso caso é uma teologia assembleiana, porque a Assembleia de Deus ela herdou, no que tange a sistematização da doutrina, essa tradição armínio-wesleyana. Quais são esses 5 pontos, então, da nossa teologia pentecostal assembleiana no que tange a soteriologia? Facts. Então, a primeira letra, F, significa livres ou libertos pela graça para crer, porque a graça preveniente, ela liberta o nosso arbítrio, por assim dizer, para que nós possamos fazer uma boa escolha. Então, no inglês, freed by grace to believe, ou seja, livres ou libertos pela graça para crer, porque nós só podemos fazer uma escolha correta mediante esta ajuda da parte do Espírito Santo, pela graça que vem antes, a graça preveniente. Então, em facts, nós temos freed by grace to believe, depois a letra A, atonement for all, ou seja, expiação para todos, significa que Jesus morreu por todos, diferente dos nossos irmãos calvinistas que creem em limited atonement, né? Ou seja, expiação limitada. Nós cremos em atonement for all, ou seja, Jesus morreu por todos, como está lá em Hebreus, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque é preciso crer e se arrepender. Mas Jesus morreu por todos. Hebreus 2:9 deixa claro, 1 Timóteo 2, 4-6 e assim por diante. Mas a terceira letra de facts é conditional election, porque a eleição ela é condicional. Deus elegeu para a salvação aqueles que, claro, forem inseridos na igreja mediante a fé e o arrependimento.
inseridos pelo próprio Espírito Santo. Mas a pessoa precisa crer. A eleição está ligada ao povo de Deus, à igreja. É uma eleição, por assim dizer, uma eleição corporativa. Claro que a Bíblia também fala da eleição pela presciência de Deus, porque Deus sabe o fim antes do começo, mas claro, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus não tem uma lista prévia de eleitos. Aquele texto de Apocalipse 17, versículo 8, não diz que Deus tem uma lista prévia antes da fundação do mundo. Primeiro, porque lá não diz antes, diz desde. Os nomes foram escritos no livro da vida desde, ou vêm sendo escritos, né? O tempo ali no grego, o tempo verbal mostra que os nomes, na verdade, vêm sendo escritos desde que o mundo foi fundado. Não é que Deus já tem uma lista pronta e não adianta nada você pregar o evangelho porque já estão determinados os salvos e os perdidos. Não, nós não cremos dessa maneira. Então, F é freed by grace to believe, A é atonement for all, C, conditional election, T, total depravity, ou seja, depravação total, que os irmãos calvinistas também creem, mas como eu falei, é um pouco diferente. Nós cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus não tirou do ser humano a capacidade de escolher. Essa capacidade só precisa, claro, da ajuda do Espírito Santo para que o ser humano faça uma boa escolha. Mas mesmo pessoas iluminadas e alcançadas pela graça preveniente podem rejeitar a graça, porque a graça não é, como eu já disse, irresistível. Então a letra T é total depravity. Faltou qual? A letra S, facts. Então a última letra é S, que é security in Christ, ou seja, a segurança da salvação somente em Cristo. Os nossos irmãos calvinistas creem que uma vez salvo, salvo para sempre, porque o salvo ele jamais vai se desviar, porque ele foi iluminado e o seu coração se dispõe voluntariamente, etc. Muito bonito isso, mas na verdade, lá em Hebreus 3, 12 a 14, a Bíblia é clara. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tem que vigiar, tem que perseverar até o fim. Então esse ponto é importante, a necessidade da graça, e eu acabei aproveitando a oportunidade para falar desses 5 pontos da teologia pentecostal no que tange às doutrinas da salvação. Freed by grace to believe, atonement for all, conditional election, total depravity e security in Christ, ou seja, a libertação do arbítrio pela graça de Deus preveniente que vem sobre o pecador, porque a salvação está à disposição de todos, Jesus morreu por todos e é preciso crer e se arrepender, né? A eleição, claro, ela é a eleição da igreja, do povo de Deus, e fazem parte desse corpo aqueles que creem e se arrependem e também estão seguros se permanecerem em Cristo, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar uma pessoa, o diabo não pode tirar o crente da mão de Jesus, mas se o crente não vigiar, ele, por sua própria escolha, se afasta de Jesus por causa dos seus pecados. A única coisa que nos afasta da mão de Jesus são os nossos próprios pecados. O diabo não pode nos tirar. É esse o sentido quando Jesus disse que ninguém as arrebatará da minha mão. Mas ainda nesse tópico 2, agora no ponto 2, né? Tópico 2, ponto 2. Extensão da graça. Qual é a extensão da graça? Tem a ver com a doutrina da expiação que eu falei. Ou seja, Jesus morreu por todos. É aquilo que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, mas se Jesus tirou o pecado do mundo, então todos estão salvos? Não, porque ali João fala da expiação. No que tange a expiação, a graça estende-se a todos, porque Jesus morreu por todos. Então se Jesus morreu por todos, todos estão salvos. É o que diz os nossos irmãos calvinistas. Por isso que eles defendem a expiação limitada. Jesus só morreu por aqueles que ele salva efetivamente, segundo eles pensam. Mas, na verdade, não se deve confundir expiação com redenção. Expiação
diz respeito ao pecado original. Deus tirou obstáculos para que todos possam ser salvos. Mas a salvação propriamente dita ocorre quando a pessoa crê e se arrepende, porque aí acontece a chamada redenção. Então nós temos que ter cuidado com dois extremos. O primeiro extremo é a expiação limitada, que diz que Jesus morreu somente pelos eleitos. E a Bíblia diz claramente que Jesus morreu por todos. Hebreus 2:9, 1 Timóteo 4, como eu falei. Aliás, 1 Timóteo 2, 4 a 6. João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, expiação limitada é um extremo. Mas um outro extremo, pior ainda, e aí é até uma heresia, não é? Porque expiação limitada não vamos chamar de heresia, é um pensamento do qual discordamos dos nossos irmãos calvinistas. Agora, o universalismo é outro extremo, diz que todos serão salvos, haja o que houver, não importa, né? Se a pessoa é pecadora ou não, se ela crê em Jesus ou não, ao fim e ao cabo ela será salva. E o universalismo levado às últimas consequências diz que até o diabo será salvo. Ah, Deus, você acha que Deus vai condenar o diabo? Não, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar até o diabo. Isso aí é universalismo. Cuidado, não embarque nessa canoa furada. Mas vamos agora para o tópico terceiro, a graça no contexto da reforma, que é uma parte histórica. É importante você estudar sobre isso também. Eu não vou me deter muito nesse ponto, mas eu recomendo um livro para você, está até próximo de mim aqui. É um livro que eu sempre tenho recomendado, que é A História da Interpretação Bíblica, de Gerald Bray. Ali ele explica muito bem tantos livros que a gente poderia indicar, recomendar, mas esse livro está aparecendo aí para você. Ele é muito bom. História da Reforma, da Interpretação Bíblica. Ali ele fala justamente da Reforma Protestante e da graça e tal. E aqui os pontos da lição, só para citar, são os seguintes. A corrupção da doutrina da graça, né? E o autor diz que a reforma foi uma resposta ao enfraquecimento, à deturpação e à negação da doutrina da graça, né? Então, ali estava prevalecendo a salvação pelas obras. Então, foi importante aquela reação dos reformadores. O ponto 2, a restauração da doutrina da graça, porque a doutrina da graça havia sido esquecida, estava sendo deixada de lado. Mas Lutero e os reformadores começaram a defender, né? A partir de Lutero, começou-se a defender os lemas da reforma, né? A começar de sola gratia, né? Somente a graça, mas depois outros lemas foram agregados, formando ali um conjunto de 5 lemas. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli deo gloria, solus Christus, ou seja, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a glória, e somente a fé, não é? A fé para a salvação pela graça, somente Cristo, somente a Escritura, ou seja, isso aí foi uma resposta ao catolicismo romano, que tinha como fonte de autoridade a tradição papal, que prevaleceu por toda a Idade Média, aí, não é? Desde ali os primeiros séculos, a partir de Agostinho ali e tal, e infelizmente prevaleceu uma maneira de interpretar a Bíblia também alegórica, deixou-se de lado a interpretação literal que era adotada até lá na escola de Antioquia da Síria, né? Prevaleceu mais o que diziam os alexandrinos, né? Filo de Alexandria, Orígenes, que eram mais, usavam uma interpretação alegórica da Bíblia, espiritualizavam a bel prazer as passagens da Bíblia. Isso prevaleceu durante toda a Idade Média. Houve um distanciamento da graça, a salvação era mais pelas obras, né? Então Lutero e os reformadores se levantaram contra isso. É uma história muito bonita que eu repito, neste livro de Gerald Bray você tem uma exposição muito boa, muito clara. Eu gosto muito desse livro. E o quarto e último tópico, a graça no contexto contemporâneo. Aí é a aplicação do que o autor faz aí do desvirtuamento da graça, porque não é porque nós somos salvos pela graça
que nós vamos ter uma vida relaxada. Ah, não, o coração do salvo, o coração do eleito se dispõe naturalmente. Não, é preciso obedecer a Deus. Então aqui o primeiro ponto, a graça barateada. Graça barata tem a ver com a vida cristã nominal ou mundanizada. Muita gente está embarcando nessa canoa furada. E o ponto 2, o valor da graça. Fomos comprados por bom preço. Não há mérito humano na salvação. Isso é para nós sempre nos humilharmos, nunca nos ensoberbecermos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque uma pessoa viaja pelo mundo, tem uma grande formação, títulos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou tem dinheiro, ou mora numa casa boa, que pode se considerar melhor do que o seu irmão. Não. A graça nivela todos. Se não fosse a graça, nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós entraria no céu. A porta é estreita, tem que entrar por ela, e é a porta da graça, né? Somente entrando por essa porta é que a pessoa pode ser salva. A conclusão, então, a salvação é 100% pela graça. Nós cremos que é pela graça que nós somos salvos. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Claro que existe aquela discussão sobre monergismo e sinergismo, né? Você é monergista ou sinergista? O monergista é aquele que crê que a salvação se dá 100%. Pela graça de Deus. Deus é quem salva. O sinergista, ele diz, não, é Deus que salva, mas eu tenho que cooperar, porque eu tenho que crer e me arrepender. Né? Claro que está certo quem diz que é necessário crer e se arrepender, mas nós cremos e nos arrependemos não para gerar a salvação, para participar da geração dessa salvação, não, é para receber. Né? Então, nesse sentido aí, essa discussão aí acaba sendo uma discussão assim, sem solução, mas o importante é que nós cremos que só é salvo aqueles que creem e se arrependem. Nossos irmãos calvinistas, que alegam ser monergistas, eles dizem que a pessoa primeiro é salva, para depois crer e se arrepender. Nós vemos nisso uma contradição, temos a nossa declaração de fé, pela qual está muito claro que para que haja salvação efetiva, o ser humano precisa crer e se arrepender, não é? Então, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação nessa aula. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando. Né? É a segunda aula, então, desta série maravilhosa sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Estudamos, então, hoje sobre a banalização da graça. Demos uma grande ênfase, claro, para a graça de Deus e por que ela não deve ser banalizada. Mas se você está gostando, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, divulgue este canal, ajude-nos a crescermos e termos este canal cada vez mais fortalecido para que possamos continuar difundindo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.